Pois é, eu fiz uma experiência. Eu troquei o meu smartphone por um celular desses aqui por uma semana. Smartphones fazem parte do nosso dia a dia de uma forma tão intrínseca que existe até um termo científico para o medo de não poder usar o smartphone que se chama nomofobia. Eu não sabia que isso existia, acabei descobrindo enquanto eu pesquisava sobre esses assuntos. E a maior parte das pessoas passa de 5 a 6 horas por dia no smartphone nos Estados Unidos, segundo o site Statista, com 11% usando 7 horas ou mais. Mas trazendo para nossa realidade, segundo uma pesquisa do State of Mobile, a população brasileira em média fica 5,4 horas no smartphone, que é mais até do que a média dos Estados Unidos, que é 4,2. Quantas horas por dia você passa aí utilizando o smartphone? Para tentar entender o quão dependente do smartphone eu sou, eu decidi fazer um experimento. Eu vou ficar uma semana inteira sem usar ele diretamente. Eu vou usar no lugar esse telefone aqui, que basicamente não tem nenhuma função smart, tadinho, e nem tem uma opção de se conectar na internet na realidade. Ele é completamente um dumb phone. A coisa mais smart que ele tem é esse botãozinho de lanterna aqui, ó. Totalmente ao contrário do nosso patrocinador Hostinger, onde tudo é smart praticamente. Recentemente nós migramos o nosso site para o serviço de cloud da Hostinger e o painel de controle deles é uma das coisas mais simples que existem para usuários de todos os níveis poderem gerenciar os seus próprios sites e servidores com facilidade. Para você marcar sua presença online, nada melhor do que ter um site ou um blog para chamar de seu e compartilhar suas experiências ou criar o seu portfólio. E a Hostinger pode te ajudar com isso por valores que, cabem aí no seu bolso, com suporte dedicado para te ajudar a realizar todos os seus objetivos. Você pode saber mais acessando hostinger.com.br/Diolinux e caso você decida testar alguns serviços deles, lembra de adicionar o cupom Diolinux no seu carrinho para ter um descontinho a mais, beleza? A minha expectativa é ver se eu sentiria algum tipo de abstinência não utilizando o smartphone, se eu ia passar a usar o meu tempo de forma diferente, se isso iria ter algum impacto, quem sabe positivo na minha vida. E a ideia parece bem instigante, né? Mas eu precisei fazer alguns preparativos para isso. Eu não ia tirar férias para ficar isolado sem o meu smartphone ou qualquer coisa assim. A ideia era manter a minha rotina o mais normal possível. O problema é que, literalmente, eu trabalho com a internet, com as mídias sociais. E não poder usar o meu smartphone impede que eu possa fazer alguma dessas coisas. Então, eu tive que colocar um certo asterisco nessa parte do meu plano. Eu combinei com a Luana, minha esposa, que ela ia tomar conta do meu smartphone nesse período. E manteria ele ligado, ainda que distante de mim, para que eu pudesse utilizar o WhatsApp Web via computador. Mas mesmo com essa condição, eu não iria responder o WhatsApp mais pelo celular durante esse período de tempo. E o Instagram é outra coisa importante para o meu trabalho, é uma das fontes de renda que a gente tem, então, como a Luana já cuida das mídias sociais do Diolinux, eu simplesmente deixei ela operando sozinha os nossos perfis por esse tempo. Dessa forma, nada de Instagram para mim também por uma semana inteira. Como a maior parte do meu trabalho é feita pelo computador, eu acabava utilizando, na realidade, o smartphone para fins de entretenimento a maior parte das vezes e para cobrir aqueles gaps de tempo que aparecem enquanto você, espera por alguma coisa ou está numa fila ou qualquer coisa assim. Mas eu não estava sem celular, tecnicamente, né? A verdade é essa. A função de despertador eu ainda tinha, eu poderia usar para ver as horas, né? Sem problema. Poderia usar para ver o calendário, mas o celular não tem joguinho, esse aqui, e não tem como instalar apps novos, não tem navegador de internet também, não tem Wi-Fi. Ele é completamente desconexo. E eis aqui um fator interessante desse experimento, algo que eu já vi outras pessoas que fizeram um experimento similar reportarem, que é colocar o smartphone como um vilão da produtividade. Mas eu me dei ao trabalho de anotar todas as coisas que eu não consegui fazer por estar usando um celular que não é smart. Teclas físicas são legais de pressionar, eu admito que é legal de ter botões assim de vez em quando, mas existe um motivo muito importante para a Apple ter se livrado desse tipo de teclado e feito disso um grande ponto no anúncio do primeiro iPhone. Você se lembra do quão maçante é digitar texto no celular desse jeito aqui? Logo, eu não conseguia anotar as minhas ideias ou fazer listas de tarefas com facilidade. Eu costumo utilizar o Todoist para fazer essas coisas no PC e no smartphone, mas sem ele, controlar as minhas atividades ficou menos prático. Além de dificultar a anotação daquela ideia importante de um vídeo novo para fazer no canal, me obrigando a usar caneta e papel, de novo. Apesar de existir um calendário desses no smartphone, não existe uma agenda como a do Google, onde eu organizo as minhas reuniões
e eu sou notificado de algum evento minutos antes para garantir que eu não perca nada, esse tipo de coisa. Conversação em geral é complicado. Sim, é possível fazer ligações, né? Não sei se você sabe o que é uma ligação, mas é algo que os maias faziam quando precisavam falar com alguém da tribo. E sem um Discord eu não consigo responder a algum chamado importante da minha equipe, limitando o meu tempo para trabalhar com isso ao tempo que eu estou sentado em frente ao computador. Inclusive até eu estava com receio de que eu iria passar mais tempo no computador sem o smartphone, mas na verdade eu tentei me controlar para continuar mantendo a minha rotina exatamente a mesma. Outra coisa que se fez muito presente é que eu costumo pesquisar muito no Google definições de palavras, termos, informações. Às vezes, quando eu estou assistindo algum filme ou série, eu gosto de ler sobre o cast para ver quem são os atores, os diretores e tudo mais. Eu gosto desse tipo de coisa. E por várias vezes eu puxei o meu telefone do bolso pensando que eu ia pesquisar alguma coisa só para lembrar que ele não consegue fazer esse tipo de coisa. Não dá para gerenciar as minhas finanças por ele sem os apps de banco. Não dá para recarregar o saldo do celular. Ele precisa ser feito via SMS ainda se eu quiser fazer por aqui. E eu nem sabia que isso existia ainda. Tem muita coisa que não dá para fazer, não vou te mentir. Então vamos para uma lista aí rapidinha de coisas que não dá para fazer. Como, por exemplo, não dá para ver a previsão do tempo, não dá para usar apps de autenticação em 2 fatores, como o Google Authenticator e o Alf, o que me deixa de fora de vários serviços que eu uso diretamente ou inviabiliza um pouco as coisas, né? Não tem Spotify para ouvir música, não tem YouTube, não tem como controlar partes da minha casa hoje em dia, que são dispositivos inteligentes, como alguns roteadores, por exemplo. Não tem como tirar fotos boas. Esse aí é um luxo que a gente tem e nem percebe que tem, essa possibilidade de tirar fotos e vídeos com alta qualidade a qualquer momento, né? Não tem joguinho nenhum pra gente passar o tempo, nem Snake, nesse caso, né, desse celular. Não tem iFood para pedir comida, não tem Google Maps. Mas calma, vamos dar uma respirada aqui, vamos controlar a ansiedade. Talvez você já esteja pensando que eu só tirei pontos negativos dessa experiência, o que não é verdade. Tirando aquele choque inicial e o verdadeiro cacuete de ficar puxando o celular a todo momento que a sua mente está sem uma ocupação clara, como por exemplo quando você vai no banheiro, por exemplo, com alguns poucos dias usando apenas um celular simples como esse, eu de fato consegui perceber algumas coisas que eu diria que são bem interessantes. A primeira delas é que, ao andar com um celular desse tipo, você não está carregando a sua vida digital com você toda vez que sai de casa. Por isso, a senha de um celular assim pode ser tão simples quanto pressionar 2 botões, basicamente. Não ter o meu smartphone por alguns dias me forçou a fazer alguma outra coisa durante os momentos em que eu usava ele para consumir conteúdo. Geralmente eu gosto de assistir o YouTube pelo celular usando os meus fones de ouvido enquanto eu tomo um café da manhã. Sem ele, eu acabei simplesmente comendo e prestando atenção na comida, basicamente, e liberando um pouco mais de tempo para as leituras que eu geralmente faço pela manhã. Isso acabou aumentando o meu tempo para isso. E alguns dias eu simplesmente fiquei tomando café e olhando o sol nascer. E isso é bem legal, sem dúvida. Usar esse celular também me mostrou o quanto eu deixei de me importar em possuir coisas digitais, arquivos digitais. Por exemplo, a maior parte do meu consumo de filmes, séries, músicas e tal, hoje em dia vem de streaming. Eu tenho sim vários CDs e DVDs ainda aqui em casa de outras épocas, tenho livros físicos, vários, mas a maior parte do conteúdo que eu consumo vem de streaming. E eu acho que existe sim uma certa nostalgia de ouvir alguma coisa de um CD ou até mesmo de um vinil. Eu acho que eu até curto essa vibe, mas ao mesmo tempo me mostrou que aqueles arquivos digitais e filmes que eu me importava tanto antigamente já não significam mais o mesmo para mim. Sem WhatsApp, mas uma coisa é bem fácil de observar quando você está usando um celular desse tipo. Esse tipo de aparelho dificilmente vai quebrar de alguma forma, enquanto o smartphone precisa ser tratado com um certo carinho, né, para eles perdurarem. Isso te faz se importar menos com esse dispositivo, o que eu acho que é algo relativamente positivo. Às vezes nós tratamos os nossos smartphones quase como membros da família, não como objetos, né? Outra coisa que eu percebi é que por mais que eu pegasse o celular naqueles momentos de tédio e gaps de tempo, ele simplesmente não tem nada que me mantivesse entretido. Então você acaba focando de volta com maior facilidade, o que eu julgo ser uma coisa boa. E eu descobri também a arte perdida de fazer emoticons com caracteres, porque emoji é coisa de jovem. Além disso, a bateria não morre nunca, né? Já passou aqui 2 semanas do meu experimento e ele ainda está com a mesma carga de bateria, está com um pouquinho menos da metade. Passado o período de experiência, eu peguei o meu smartphone de volta com uma nova perspectiva.
Veja só, é muito fácil nós colocarmos a culpa no smartphone pela nossa falta de foco, por conta desse mar de entretenimento que você pode acessar através dele. E eu poderia dizer que o smartphone é que estava me impedindo de ver o sol nascer, de ler por mais tempo, mas a verdade é que isso não tem nada a ver com ele. Vamos colocar a culpa em quem ela deve ser colocada. Qualquer escolha que eu faça, qualquer coisa que eu priorize em detrimento de outra, é minha culpa. Se ver o sol nascer ou ler mais é algo que eu realmente quero fazer com mais frequência, ter um smartphone não deve me impedir de fazer isso. E é claro, o quanto a tecnologia moderna facilita as nossas vidas. Usar um celular sem funções smart praticamente não faz sentido para mim. Ele literalmente serviu como lanterna para ver a data e a hora, basicamente. Ou seja, são coisas que poderiam ser substituídas por um relógio de pulso, talvez, ou nem fosse necessário. Eu tenho muito mais a perder em uma vida sem smartphone. Porém, eu percebi que eu posso usar muito menos ele do que eu já usava. Ainda que em alguns momentos eu realmente precisasse usar o celular para trabalhar ou para fazer alguma coisa de forma prática, como usar o GPS para me localizar ou para pedir comida. Existe de fato muitos momentos em que eu percebi que o smartphone não precisa estar na minha mão. E eu acho que uma das coisas mais importantes que eu tirei dessa experiência foi tentar trazer para a minha vida o hábito de lutar contra o impulso de pegar o smartphone assim que eu começava a me sentir minimamente entediado sem motivo nenhum. Sabe, naqueles momentos que a minha mente não tinha nada específico para pensar, a gente é muito viciado em estar constantemente sendo alimentado com conteúdo. Eu percebi que não fazer isso me ajuda justamente a pensar em outras coisas ou descansar os meus pensamentos, diminui a minha ansiedade e me deixa, por tabela, mais calmo também. Outra coisa interessante é que, ao não poder usar o smartphone por esses dias, assim que eu saí do computador, o trabalho não me perseguiu para os outros lugares, que é uma coisa bem comum de acontecer. E esse é um hábito que eu pretendo manter. Eu já deixo todas as notificações do meu smartphone desligadas, redes sociais desativadas, para eu só interagir com essas coisas de forma intencional, sem que elas me chamem. E também não ser constantemente lembrado de que alguma coisa está acontecendo, especialmente porque se tem uma coisa que essa experiência provou, é que o mundo pode esperar um pouco eu finalizar uma atividade e partir para a próxima quando eu estiver pronto, sem que eu precise ficar vendo as notificações o tempo inteiro. E nada parece ter desandado, pelo contrário, eu me sinto até mais focado. O mais duro é aceitar que na realidade eu não precisava ter deixado o meu smartphone de lado para perceber tudo isso. São coisas, muitas delas até óbvias, como você deve ter percebido, que é possível de conceber sem precisar se abster do celular, do smartphone no caso. Comece a usar o seu smartphone de forma mais intencional e com menos impulsão. Acho que esse é um bom conselho. Assim você não deixa de aproveitar as maravilhas da tecnologia enquanto faz um uso consciente dela. Há uns 3 meses eu quebrei a tela desse smartphone aqui e isso me fez aprender uma outra lição bem importante que eu acho que eu nunca imaginaria se eu não tivesse destruído completamente a tela dele. E eu fiz um vídeo a respeito disso. Você pode clicar aqui do lado para assistir. Se você gostou desse vídeo aqui, eu acho que você vai gostar muito da história desse outro também. Eu te vejo no próximo vídeo. Falou!